É o menino de Claudinei. As crianças fazem parte dessas palestras, que bom. Então, amados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos iniciar nossa palestra na tarde de hoje com o exórdio, cujo tema é seguir a verdade. Vamos lá, só um momentinho. Vamos lá. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje temos como tema seguir a verdade. Vamos lá. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Isso está escrito em Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 15. E Emmanuel nos fala assim: porque a verdade participa igualmente da condição relativa. Inúmeros pensadores enveredaram pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina nos círculos dos dogmas que abraça. Paulo, só um momentinho. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerar na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Se que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade. Com Cristo, não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por todos nós em amor aos semelhantes. Continuando. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Então, nessa passagem, seguir a verdade, nós observamos que a maioria dos homens que buscam o caminho para Deus, dentro da sua jornada evolutiva, buscam obter essa verdade absoluta. Nós sabemos que a verdade absoluta é Deus, na sua grandeza, no seu amor. Mas, sobretudo, nesse momento em que essa pandemia chega à humanidade, muitos se arvoram como salvadores. E usando esse processo de dor, perda e luto para a pregação religiosa. Eu me lembro, nos anos de 1999,
havia o pregador religioso que estava disseminando o pânico, angústia e sofrimento. Dizia ele que o mundo iria se acabar no ano 2000, que as pessoas se entregassem a Jesus, que as pessoas mantivessem o seu olhar e que agora seria o fim do mundo, que todos deveriam se arrepender e, nesse momento, se entregar a Jesus e para a igreja dele. E isso ficou tão perturbador que chegou aos meus ouvidos. Então, muitas pessoas chegavam, Jonas disse, você está sabendo? Eu digo, não estou sabendo. Fulano de tal falou que o mundo ia se acabar. Quando? 2000. Eu disse, isso não existe. Isso é fantasia. Como dizia minha avó, o mundo não vai se acabar. Quem se acaba são as criaturas. E, de repente, eu disse, não, eu tenho que falar com esse homem, porque ele não pode continuar com essa pregação, em nome da verdade, perturbando almas. E, por ironia do destino, eu encontrei ele e disse, vem cá, é verdade que o mundo vai acabar em 2000? É verdade. Acabar, ou você tem que se entregar para Jesus, se você não se entregar, você não vai se salvar. Eu perguntei assim, você tem certeza absoluta? Não, tem certeza? Se o senhor tem certeza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta. Ele tinha um Fiat 147, eu acho que é da época de Luiz e de outras pessoas. Se o senhor tem certeza que o mundo vai acabar em 2000, aposte seu carro. Não é bem assim. Você tem certeza ou não tem? Enfim, para resumir a história. Ele não tinha sustentação. Era apenas uma forma que ele tinha de levar a verdade para obter frutos. Não era uma verdade baseada no amor, na caridade. E a verdade estava contaminada por outros propósitos. Não era para ajudar alguém. Não era para tirar alguém da angústia, do sofrimento, da inquietação. Passou por um 2000, o mundo não acabou. Desde esse momento, eu comecei a estudar o fim do mundo. Ainda estou estudando. Porque nesse momento, estou vendo pregações que são totalmente descabidas. A caridade é um ato de amor. E a verdade, para nós, ainda é relativa. No Evangelho, nós temos uma passagem que é belíssima e que retrata da nossa inferioridade com relação a ser verdadeiro. Porque tem pessoas que querem ser mais verdadeiras do que Deus, achando que elas detêm um monopólio, a informação absoluta, quando a verdade não existe. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que eu gosto de ler para refletir com mais serenidade. E diz assim: a verdade absoluta é um patrimônio unicamente de espírito da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não é-lhe dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, vocês observem que, diante desse processo, a verdade absoluta, só os espíritos de alta hierarquia têm. Nossas verdades são verdades relativas.
O homem ainda está distante da completa acepção, melhor, da concepção de Deus em nossas vidas. Então, nesse momento, se elaborar como almas que têm a verdade em suas mãos, é, no mínimo, ignorância, é faltar com a verdade. Porque o Espiritismo, com muita simplicidade, diz: fora da caridade não há salvação. Não diz: fora do Espiritismo não há salvação. Não diz: fora da verdade não há salvação. Que verdade? A verdade católica? A verdade dos protestantes? A verdade dos muçulmanos? A verdade espírita? Então, o Evangelho, ele é tão luz, tão poderoso, que nos coloca na posição que ainda estamos no processo evolutivo para descobrir a verdade. Só que a verdade é um processo, é um caminho. E muita gente se apropria de certas citações na Bíblia para escancarar coisas que não têm a noção do que estão falando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade que nós devemos conhecer que nos liberta? Eis o desafio. E pessoas usando de forma leviana para justificar uma atitude, para justificar seu poder, porque a fé é algo divino. Fé não é presunção. Ah, eu tenho fé que não vou pegar o coronavírus. Eu tenho fé que eu posso sair sem máscara. Ah, eu tenho fé. Isso é presunção. Fé usa a inteligência, usa o bom senso, usa o equilíbrio. A fé raciocinada nos dá a verdade em doses homeopáticas. E essa expressão é muito divina. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas quais verdades nós precisamos saber para nos libertar de nós mesmos? Quais são as nossas prerrogativas diante do Pai? As verdades que nós precisamos conhecer primeiro é as nossas verdades que estão no campo íntimo, dentro de nós. Não está fora, está dentro de nós. Aí sim, é o que Sócrates falava. Conhece-te a ti mesmo. É a lição mais profunda da verdade que nos ajuda. E toda verdade que não tem um ato de bondade e caridade não é necessária. Eu não preciso ferir alguém com a verdade para machucá-la. Nem Deus faz isso conosco. Deus não nos machuca através das verdades que nós precisamos ouvir. Não. Deus jamais irá castigar os seus filhos. Ao contrário, ele educa os seus filhos através da dor que nós realizamos nas outras pessoas e em nós mesmos. Não há proibição. Há um chamamento maior. Roga-se não matar, roga-se não beber, roga-se ser uma pessoa tranquila, não violenta. Eis o código divino. Então, seguir a verdade, senhores, é um desafio. Porque a verdade que iremos observar será de acordo com os nossos óculos, com o nosso nossa posição espiritual e evolutiva. Quem tem óculos azul vai ver o mundo azul. Quem tem óculos vermelho vai ver o mundo vermelho. Então, a nossa visão de nós mesmos nos dá a prerrogativa de saber quem somos. Por isso é muito difícil, senhores, falar das verdades do Pai para almas que nem sequer conseguem compreender as pequenas coisas da nossa existência. O Cristo nos deu o caminho. Mas ele exige que cada trabalhador alcance a sua luz. E essa luz só é alcançada quando cada um faz a sua parte. A luz é a bondade, a luz é a compreensão, a luz é a paciência, a luz é o devotamento e a abnegação. Nesse momento que nós estamos enfrentando uma pandemia de proporções realmente dolorosas, nós estamos vendo o posicionamento dessas verdades. De que adianta
massacrar almas com a verdade absoluta, para alguns, sem um mínimo de compaixão, sem um mínimo de paciência. Como diz os irmãos, esperamos que as suas palavras sejam melhores, em bondade, em caridade. Porque a verdade absoluta só Deus tem, e os espíritos superiores. Até lá, nós estamos no processo da consolação. Sabendo da verdade, ainda não temos essa condição mínima espiritualmente. Mas cabe a nós no exercício. A verdade que nós temos absoluta é que todos nós iremos desencarnar. Inexoravelmente vai acontecer. A outra verdade que nós não podemos esquecer jamais é que todos nós estamos seguindo, voltando para Deus. A nossa senda redentora e saga é o voltar para Deus. É conhecer os ditames do seu amor e sua bondade. Cada um de nós está saindo do seu vale mais profundo de dor e aflição para encontrar esse Deus interior, o eu superior, aquele que está em nossos corações, em nossos espíritos mortais, aquele que nos criou. Então, estamos voltando para a casa do Pai, como filho pródigo, buscando colher os frutos de sua paz, de seu amor. Seguir a verdade significa a caridade em ação. Que possamos, sim, seguir, entendendo de que o que nós precisamos é compreender que o amor é a maior verdade, é a maior vibração do universo. Então, que Jesus nos abençoe. Amado Mestre, nos permita que, ao iniciarmos o teu Santo Evangelho, possamos entrar em conexão, em sintonia com os teus benfeitores. Ampara todos os sofredores que se encontram nos hospitais, manicômios, prisões. Que a tua luz socorra os espíritos sofredores. Que o código divino de amor e bondade seja o socorro bendito para todos aqueles que sofrem suas dores físicas, morais e espirituais. E que neste momento ampara a todos aqueles que sofrem o processo de dor, perda e luto. Que a tua luz nos conclame ao exercício da caridade. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir confiante, com lealdade, com devotamento e abnegação. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos os participantes desta reunião. E lembremos, amados irmãos, de que com Jesus triunfaremos sempre que assim seja. Então vamos dar prosseguimento. Nosso irmão Jonathan fará a leitura do Evangelho da tarde de hoje. Vamos esperar um pouquinho, o Jonathan vai entrar daqui a alguns minutos. Boa tarde a todos. Mais uma vez que aqui nos encontramos, mais uma vez para o Evangelho da tarde de hoje. E o Evangelho de hoje é do capítulo 4, onde fala: ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos falar hoje sobre ressurreição e reencarnação, do item 11 ao item 13. Vou ler aqui um pouco do item 13, do 11 ao 13.
E tem uma passagem que está em Isaías que diz assim: aquele que vosso povo, que se tenha feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arrumareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, está lá em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Como sabemos, né, Jesus, quando esteve entre nós, né, na matéria, nos trouxe alguns ensinamentos. Em nenhuma maneira ele nos colocou a palavra reencarnação, né? Na Bíblia, existem algumas citações de ressurreição, em que as pessoas ainda não tinham desencarnado, cortado os fios, né, os laços do corpo, do espírito com o corpo, ressuscitaram, voltaram. Né? Temos alguns exemplos, foram a filha da viúva de Sarepta, a filha da viúva de Naim, Lázaro, entre outros, que estavam passando hoje que a ciência nos traz, que é um processo de catalepsia. Aparentemente mortos, mas ainda vivos, porque ainda mantém os laços do espírito com o corpo. Para nós, espíritas, esse processo de ressurreição, como algumas religiões colocam, sabemos que isso é impossível, né? Trazendo consigo, Kardec, na sua observação, fez algumas indagações lá no Livro dos Espíritos sobre a questão desse dogma que a Igreja coloca, que trouxe, né, na verdade, para nós. E os irmãos colocam assim para que a gente possa tirar disso e definir que isso é impossível. Eles colocam assim para a gente sobre a ressurreição. É evidente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservasse homogêneo, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda não conceberia que pudesse reunir-se em dado momento. O corpo é formado de diversos elementos, como, por exemplo, o oxigênio, hidrogênio, azigoto, carbono, etc. De tal decomposição, esses elementos se dispersam. Então, o que é que os irmãos vêm nos trazendo? Dizer que no momento que nós deixamos nosso corpo, morremos, vamos colocar assim, o nosso corpo entra em um processo de separação, onde cada elemento busca o seu caminho, né? Trazendo para que o dogma da reencarnação é de que como eu vou nascer de novo onde meu corpo já não existe mais? Então, cai aí por terra, cai por qualquer argumentação, nascer de novo, daquele corpo. E muito, muito claro é o que os irmãos trazem. E para isso, Kardec, claro que a palavra reencarnação não está na Bíblia, não vai estar, com a palavra reencarnação, né, vai estar colocado de outra forma que Jesus nos colocou, né? Então a reencarnação foi colocada por Kardec, para que a gente pudesse ter um norte, para que a gente pudesse compreender melhor esse ensinamento que Jesus nos trouxe através quando nos esteve aqui. Então, como eu falei, essa palavra reencarnação ela não está na Bíblia. Né? Muitos buscam com a argumentação, vocês falam de reencarnação, mas ela não está na Bíblia. Claro, lógico, Jesus não falou da palavra reencarnação, mas ele mostrou através de inúmeras parábolas que existia a reencarnação, né? Onde fala com Nicodemos,
não é verdade? E nos colocou dizendo, vocês não entendem, né, das coisas materiais, imagine de coisas espirituais. E que essa palavra reencarnação vai vir com a terceira revelação, que é o espiritismo, para que a gente pudesse compreender melhor. Naquela época, ainda cegos, não compreendendo nem o que Jesus falava, simples que seja, imagine falando de que a gente teria uma outra voltaria com outro corpo, né, mas que o espírito permaneceria. Ainda não compreenderíamos naquele momento. Então, aqueles que ficam, né, muitas de algumas religiões indagando isso, é um argumento que realmente não vai existir, né? Então, reencarnar nada mais é do que voltar ao corpo, né? Voltar a um novo corpo. Uma nova possibilidade é nos dada, né? Para que a gente possa, desta forma, reparar aquilo que a lei que acionamos, né? E a doutrina nos traz muito claramente quando fala da pluralidade das existências, que já vivemos outras e outras e outras vidas corporais. Mas sobre a reencarnação, muitas vezes a gente não compreende. Algumas pessoas não têm a possibilidade ou não entendem que quando nos trazem que no passado eu fui algo e reencarnei nesta vida para, de certa forma, reparar o que eu fiz, não conseguem compreender. E muitas vezes esse conhecimento nos aprisiona ou nos faz a gente sentir um pouco ruim. E sabendo da reencarnação, sabemos de que muitos de nós não pedimos, né, para estarmos aqui. Muitos de nós imploramos para estarmos aqui novamente neste corpo. É verdade? Então, assim, com a pluralidade das existências, podemos, de certa forma, reparar o mal que assim fizemos no passado. E o que se entende por reencarnação? Sem o princípio da reencarnação, não conseguiríamos explicar as situações antagônicas da sociedade. Como poderíamos explicar por que uns são ricos e outros pobres? Sem o princípio da reencarnação. Como? Eu queria ter nascido, eu nasci só uma vez, aí eu só tenho nasci uma vez, nasci pobre. Eu queria ter nascido rico. Para aqueles que não entendem a reencarnação, realmente é uma injustiça. Faz tanta dificuldade, tem gente que tem muito, eu tenho pouco. Mas a reencarnação nos traz de que, nesse momento, se nascemos com condições financeiras, é para que a gente possa aprender. Ou no passado a gente teve e não soube dar valor. Então, a reencarnação vem para que a gente possa aprender novamente. O espírito ainda traz consigo as suas observações e o novo corpo para que a gente possa aprender. E ainda pergunta muitos aí por que eu vim doente e os outros são bons. São situações que realmente, para quem não tem a compreensão, fica a pergunta. Por que Jonas sabe cozinhar e eu não sei? Por que Claudinei sabe matemática, eu não sei. Consegue. Por quê? Porque uns têm habilidades, o cara é o astrofísico muito inteligente. Porque eu não sou. Então, cada um tem suas habilidades nesta existência. Alguns não souberam aproveitar e vêm com as suas habilidades reduzidas para que possa aprender com elas. Então, nada é por acaso. A reencarnação realmente é para a gente aprender. Muitos, mesmo com todas essas observações, ainda falam dizendo assim, rapaz, eu reencarnei, eu sou médium, Ixi, eu queria não. Não tem como pular não, essa não. Eu sei que eu vou ter outras aí, não tem como pular essa não. Que essa... Não queria não. Rapaz, eu sinto tanta dor por causa dessas observações aqui.
Ah, eu tenho uma doença incurável. Meu Deus, tira essa doença de mim. O que é que estás fazendo com essa dor? Estás aprendendo? Não, não estou aprendendo, não. Estou sentindo a dor. Eu quero que tire de mim. O princípio não é esse. É para que a gente possa refletir tudo, né, da nossa existência atual. E quais são esses objetivos? Qual é o objetivo que a espiritualidade, né, que a reencarnação é uma lei divina, todos nós passaremos, independente de quem seja, passará pelo processo. Né? Quais são esses objetivos? No Livro dos Espíritos, na pergunta, ou melhor, lá na segunda parte, onde fala dos mundos espíritas ou dos mundos dos espíritos, pluralidade das existências, tem um item lá que fala sobre a reencarnação. Então, Kardec pergunta, qual o fim objetivado com a reencarnação? Aí os irmãos respondem para Kardec, Kardec, expiação, melhora progressiva da humanidade, sem isto, onde há justiça? Onde haveria justiça, onde só temos uma possibilidade de nascer uma vez e nascer pobre, ou nascer com dificuldade, ou melhor, dificuldade financeira, com uma doença incurável. Onde haveria justiça? Então Deus privilegiou fulano e a mim ele deixou o desgraçado aqui, entrevado, sem um braço, sem uma perna, com dificuldade de locomoção. Onde haveria justiça? Então a reencarnação, o objetivo também é a progressão da humanidade. Neste momento, a renovação ocorre. Alguns espíritos desencarnam, chegaram o seu tempo aqui na Terra e terão novas oportunidades. E assim, a humanidade vai progredindo. Muitas vezes o progresso também é o progresso intelectual, é o progresso moral. Como vimos, né, falei no evangelho passado, no mês passado, é o processo, o mundo até está passando por um processo de melhoramento, de regeneração. Sem existir a reencarnação, como é que isso poderia ocorrer? Cada um vive 100 anos e morreu. E o resto? Como? Então, os irmãos nos colocam que objetivando é sempre a melhoramento da humanidade e sim acionando a lei de justiça, que é uma lei divina. Então, desculpa, se o Senhor criou essas modalidades de progresso, certamente porque viu que era bom. Então, se Deus criou para nós, né, a reencarnação, porque entendeu-se de que isso era necessário para que a gente pudesse o quê? E colocando que cada corpo que o espírito recebe na Terra é uma bênção que Deus em seu caminho, porque significa um degrau que sobe para a eternidade, sendo que ninguém regride, sempre estamos avançando para a nossa própria liberdade. Então, cada vez que nós reencarnamos, adquirimos novas habilidades, novos conhecimentos, progredimos, não retrocedemos, progredimos, sempre à frente. Como sempre falo, né? O tropeçar é sempre para frente. Hoje a gente tropeça para frente. Nunca vem ninguém tropeçar e cair de lado. Para trás é sempre para frente, né? O tropicão, como diz no popular, né? Então sempre é para frente. E quem nos coloca que quem nega a reencarnação, recusando-se a meditar sobre este assunto, talvez tenha medo de que por intermédio dela e pelos seus progressos variáveis, venha a mudar de posição onde se encontra, em situação de mando abundância de ouro, que esquece que a lei é lei, principalmente a de Deus. Então, se a gente negar isso, a encarnação, estaremos realmente negando uma lei divina. Em uma das linhas da doutrina dos Espíritos, é anunciar esta lei divina em todos os seus aspectos e falar em voz alta este nome, reencarnação. Então, como eu coloquei, Jesus não falou a palavra encarnação. Kardec trouxe para nós, para que a gente pudesse realmente compreender. Então, para nós,
o objetivo maior da reencarnação sempre será nos melhorar e buscar compreensão de que é uma lei de justiça. Se algo fiz no passado, voltarei em novo corpo para que possa reparar este mal que eu tenha cometido. Mas também eu posso reencarnar para fazer uma missão. Não é só para o mal, não, né? Para as dificuldades, não. Também reencarnamos para fazer missões, né? Como assim os espíritos nos colocam. Alguns irmãos vêm para a Terra, não precisam mais reencarnar, mas assim pede a Deus, né, uma possibilidade de vir novamente para ajudar aqueles que ainda não conseguiram, ainda estão caminhando no processo evolutivo. E aí, pergunta Kardec também assim, na 168. É limitado o número de vezes, número de existências corporais, ou o espírito reencarna perpetuamente? Naturalmente que sim, né? Aí o que coloca? Não, claro que não existe um limite, né? O limite é você que vai dar as possibilidades. Se eu preciso de 10 mil, vou reencarnar 10 mil. Se eu puder reencarnar 2, 3 vezes, quem vai fazer sou eu, né? Eu que dou essa quantidade. Porque se eu venho nessa reencarnação, estou aqui, sabendo das minhas possibilidades, sabendo que eu implorei para estar aqui, que eu venho com designado para fazer uma determinada atividade aqui. Aí eu chego aqui e esqueço, não, eu não quero fazer isso, abandono tudo. Vou precisar reencarnar até que eu cumpra a minha tarefa. Então, no lugar de ser um, eu vou ter 10, 11, 12, e assim sucessivamente. E aí os irmãos colocam para Kardec: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se ache despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade de provas da vida corporal. Então, a cada existência, caminhamos. Mas até que se depure e tire e eu possa reparar todo o mal que eu fiz no passado, ainda há necessidade de voltar ao corpo. Então, colocando um ponto final nas encarnações, é ignorar as distâncias imensuráveis que o espírito pode percorrer nas linhas da evolução, a qual chamamos de despertamento. O crescimento da alma requer mais sutis e com maiores possibilidades espirituais, de modo a permitir a ela dominá-la em todos os sentidos. Sabemos de que somos espíritos perfeitos, não estamos agora, mas Deus criou nós simples e ignorantes. Buscamos a perfeição para que a gente possa retirar de nós tudo aquilo que adquirimos através dos débitos do passado. E cada vez mais, Deus nos dá a possibilidade de reparar isso. Mas as possibilidades que a espiritualidade nos dá, muitos de nós realmente, como eu falei, não aproveitam, né? Uma coisa interessante é que os irmãos, muitas vezes, alguns irmãos encarnados, né, perguntam o que eu fui no passado, quer saber o que eu fui. Alguns fazem regressão de memória para saber o que foi. Aí, quando chega lá e quando vê aquilo, diz: meu Deus, foi tudo isso. Aí fica perturbado. Ah, não foi isso. Um de nós não está preparado para ouvir. Um de nós não está preparado para ouvir. E aí pergunta: o que eu fui no passado? Pergunta. Aí Kardec fala: olha, tuas tendências de hoje. Quer saber o que você foi no passado? Olhe suas tendências. Olha o que você gosta. Ah, e aí? Ah, foi isso? Observe, cada um busque refletir sobre isso. Então, as vidas múltiplas estão ligadas ao progresso, que é a força natural de Deus dentro da sua casa universal. A cada passo que o Espírito dá, pelo progresso da reencarnação, desabrocham dons no seu mundo íntimo, conferindo-lhe cada vez mais vida. Então, cada vez mais,
que buscamos, temos a reencarnação, buscamos desabrochar aquilo que é de bom, fazendo sempre o bem. Na verdade, os homens têm a necessidade semelhantes à dos animais irracionais, só que elas estão aprimoradas em outra dimensão de vida pelo valor da evolução. O mesmo acontece ao espírito. Depois do túmulo, continua tendo as mesmas necessidades de quando na carne. Simplesmente elas vão mudando de faixa, de acordo com o crescimento da alma, no saber e na moral. Desencarnamos, perdemos o corpo, como os irmãos colocou lá no livro dos Espíritos, os elementos buscam, separam, né, oxigênio, carbono, viramos o pó, né, não temos mais lá, o corpo voltou para o seu habitat, né, voltou para a sua composição do pó, o corpo espiritual volta, regressa para a parte espiritual, e lá continuamos, buscando saber, buscando entender, compreender um pouco mais sobre a encarnação, e também buscando a evolução, para que quando voltarmos para a carne, trazemos consigo esses ensinamentos. E, sabendo da reencarnação, a gente sempre tem que refletir que tudo na vida existe os dois lados, na verdade. O lado que eu acho que é ruim, mas tem um lado que a espiritualidade sempre nos fala. Olhe pelo outro ângulo, olhe pelo outro lado. Conversando com uma jovem, aí ela falando, por que está passando isso? Olha, eu passei uma situação minha, eu disse, rapaz, se eu pensar desse lado, foi ruim. Eu não consegui fazer isso, por isso, passei 10 dias, tá? Foi ruim. Mas será que não tem outro lado? Será que esses 10 dias não foram para mim refletir melhor? Será que o mal em que passamos hoje, né, para a gente possa refletir, evoluir? Se eu pensar que só é desgraça, 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 eu vou dizer que Deus é injusto. Esses que desencarnaram, muitas vezes, boa parte, vai voltar novamente, naturalmente. Ou na Terra, ou em outros planetas. Mas devemos pensar, realmente passamos por uma situação. Qual é o lado bom disso? Tem um lado bom. Tem um ensinamento para nós. Então, para finalizar aqui, esforcemo-nos, pois, para diminuir nossas encarnações inferiores, avançando cada vez mais, corpos mais sutis, com ideias mais puras e vidas mais elevadas. Então, que possamos entender da importância que os irmãos... Desculpa. Que os irmãos nos trazem através da encarnação. É voltar o corpo com novas possibilidades e que possamos aproveitar esta oportunidade e buscarmos ideias mais puras e vidas elevadas. Que esquecemos de buscar saber o que eu fui no passado. O passado já passou, não posso mais modificar. Eu tenho que ir daqui para frente. Se eu estou aqui, eu tenho que buscar novos entendimentos, novas habilidades. Não sei fazer isso, eu não conheço. Busca, tenta. Estamos aqui para tentar novamente. Podemos cair? Podemos. Podemos ascender? Podemos. Mas se eu disser, eu tenho medo, não vou não. Como saberemos se conseguiremos? Se não tentarmos. E a encarnação é isso, tentar novamente. E assim sucessivamente. De que não deixamos para a próxima. Fazemos agora. O mínimo que fizermos aqui agora vai nos ajudar a ascender espiritualmente. Porque se eu deixar para outra encarnação, vou dizer, o espiritismo lá, o irmão Jonas disse, né, lá na Cartas, disse que eu era assim, que eu vim agora, o médium tem débito do passado, vem com novas possibilidades para ajudar os irmãos, eu estou sentindo tanta dor, e eu não quero isso não, para mim não. E o abandono. Aí depois
reclama, quando volta para o espiritual e vê as possibilidades que perdeu, o tempo perdido. Então, que possamos, como disse Jesus, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer como? Como podemos nascer de novo agora, nesta reencarnação? Como podemos? Podemos modificarmos as ideias que temos, a forma que vivemos, ser um novo ser. Ninguém vai ser um anjo. Eu vejo ninguém é anjo aqui. Até porque não tem ninguém que tenha a auréola na cabeça, né? E nem tem os cachinhos dourados. Tem nenhum anjo. Ninguém vai sair do dia para a noite e vai ficar perfeito. Mas se nós possamos um pouquinho, como diz muitos, né? Quando a gente está na discussão em família, mas você não é espírita, rapaz, você ainda está falando isso, minha filha, eu ainda sou tenho maledicência, ainda sou orgulhoso, vaidoso. Estou tentando, sou menos. Antes alguém dá um chute na minha canela, dá um chute e volta, eu já não faço mais isso. Podemos nascer de novo aqui? Podemos. Nascer com novas possibilidades que Deus nos dá. Então, fica aqui minhas palavras. Agradeço a oportunidade. Sempre bom falar do Evangelho, né? Que nos traz sempre, como falo, sempre, toda vez que a gente faz o Evangelho, a gente busca estudar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, e a gente vê a grandeza, né? Que a lei divina nos traz, que os irmãos nos trazem através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho. São coisas realmente para que a gente pare e reflita. Não ficamos só no blá blá blá, no li. Eu li tanto livro, bilhões de livros. Sim, o que estás fazendo? Então, fica aqui minhas palavras. Como sempre, vou fazer a prece. Quem desejar fechar os olhos. Agradecer a Deus, agradecer a equipe espiritual por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Quem diria que nós estaríamos com novas tecnologias, novas formas de divulgar, de ter as reuniões espíritas, devido pelo processo que passamos ao nosso planeta Terra. Agradecemos ao Mestre, à luz do Evangelho, agradecemos a todos os irmãos que nos amparam, nos fortalece, agradecemos também ao nosso anjo de guarda, que o anjo de guarda e todos aqui que se encontram nesta reunião, e também os ausentes, possa continuar nos proteger, e que possamos entender que devemos fazer nesta reencarnação, buscar, através dos Espíritos, entender melhor e buscar ser um novo ser. Que a luz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Então, queremos agradecer a presença de todos vocês. Sabemos que estamos agora num momento difícil da humanidade. O número de infectados, de pessoas desencarnadas, cresceu de forma assustadora. Todos nós estamos preocupados, porque todo esse processo está atingindo amigos, parentes, vizinhos. E tudo indica que nós, os trabalhadores da luz, aqueles que não fugiram do compromisso, seremos a referência para essas almas, quer seja pela escutatória, uma palavra de conforto, de carinho, porque sabemos, sem nenhuma demagogia, sem colocar meias verdades, nós estamos realmente numa situação delicadíssima e que teremos que enfrentar com muita coragem e perseverança para superarmos essa dificuldade, que não é uma dificuldade só do Brasil, de toda a humanidade. Então, os espíritos têm repetido que diante dessa pandemia, diante da dor, do luto, da perda, não nos percamos em conversas vazias, em disputas políticas, em questões pequenas. Toda a vida é preciosa. Trabalhemos incansavelmente para manter e preservar a vida.
ajudando os outros, porque talvez não saibamos se estaremos aqui no fim dessa pandemia. Só Deus sabe. Mas até lá, nós, os trabalhadores da luz, que não fugiram do compromisso assumido, teremos que levar essa bandeira do Cristo bem alto, sem covardia, sem medo. Porque, com certeza, nós estaremos nessa grande guerra, não para matar ninguém, mas para que a solidariedade, o amor, a caridade vença. E eu sei que o nosso país amado, nossa pátria amada, sofre e sofrerá. Mas nós, os trabalhadores de Jesus, não iremos fugir, porque com Jesus triunfaremos sempre. Se essa for a nossa tarefa, se essa for a oportunidade reencarnatória que nós pedimos a Deus e pedimos para estar nesse momento, então não vamos desperdiçá-la. Tenhamos um momento mais difícil, doloroso, um gesto de coragem, de perseverança. E não desistirmos dessa tarefa. Conto com vocês. Na questão das cestas básicas, das famílias que precisam comer nesse momento. Nós estamos num processo realmente doloroso. 87 milhões de desempregados. 82 milhões de empregados. Há mais desempregados do que empregados. O que isso significa? Qual é a verdade que aparece clara e evidente? É de que 87 milhões de almas podem passar fome, não ter o que comer, não ter o teto, não ter o agasalho. Então, nós não podemos ficar impassíveis. Como podemos alimentar nossos corpos com outras armas que não têm condição mínima? Porque, senhores, não sou eu que digo, é as evidências, os fatos. Então, precisamos, sim, nesse momento, da mão generosa, do dividir o pão, de ajudar essas pessoas. 87 milhões de almas desempregadas. O que significa? Dor, sofrimento, angústia, violência. Eu sei disso. Então, precisamos da ajuda de vocês. Algumas pessoas acham, mas aí não vou ajudar todo mundo. Façamos nossa parte. Igual a uma história de um grande sábio que viu uma criança que estava à beira-mar, pegava as estrelinhas do mar e jogava para o mar, de volta. O sábio chegou e disse, meu filho, você não vai poder salvar todas as estrelas. Aí ele disse, mas pelo menos para essa estrelinha do mar eu fiz a diferença. Então, para essa estrelinha do mar, eu fiz a diferença. Para essa família, eu fiz a diferença. Matei a fome. Fiz aquilo que estava ao meu alcance. Então, façamos diferença com o nosso vizinho, parente, quem quer que seja. Nos permita, Deus, que a nossa palavra de verdade, que é a coragem, a caridade, mantenha nosso equilíbrio. Agradeço. Desejo um bom final de semana para todos vocês. Aqueles que puderem colaborar com a cesta básica, por favor, nos ajude. Que façamos a diferença para uma família do Vale Dourado. Uma diferença para a família que está lá, no Parque Coqueiro, no assentamento. É um mínimo, senhores, que eu posso pedir nesse momento. É a palavra de socorro. Não faço isso para querer aparecer. Porque eu trabalho na Casa Espírita, Vale Dourado, há anos nós fazemos cesta básica. Sabe por quê? Porque ninguém mantém a sua fé de barriga vazia. Queira Deus que isso passe o mais rápido possível. Mas pela nossa conduta, vejo que vai demorar muito. Então, um bom final de semana. Que Deus abençoe você na semana que se inicia. Agradecendo de forma antecipada a todos os obstáculos que serão vencidos através da resignação, da paciência, da tolerância na semana que se inicia. E peçamos a Deus
Ó Pai de misericórdia, que nos fortaleça e que mantenha os trabalhadores da luz confiantes, porque com Jesus triunfaremos sempre. Agradeço penhoradamente a todos os colaboradores. E o que eu posso fazer é agradecer e pedir a Deus que nos conceda a fé e a coragem para continuarmos. Deus abençoe a todos vocês. Bom final de semana. Até outra oportunidade.